Bom dia, oitavo ano. Hoje é a nossa aula de número 34, né? Dia 11 de agosto. Então, vamos para a correção de mais algumas atividades. Então, na nossa aula passada, né, o assunto abordado foi a puberdade, né? Puberdade no corpo dos meninos e no corpo das meninas. A pergunta número 1 dizia o seguinte, ó. Os hormônios sexuais femininos são responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e pelo controle do ciclo menstrual. Então, são hormônios sexuais femininos. Então, a opção que fornecia para nós os hormônios sexuais femininos era a letra C, onde trazia o progesterona e o estrógeno. Depois, a questão número 2 dizia o seguinte: a testosterona é o principal hormônio sexual masculino, sendo responsável pela diferença sexual, a produção de espermatozoides, o desenvolvimento dos músculos e promoção da libido. Esse importante hormônio é produzido no homem em qual órgão? Então, qual órgão que é responsável pela produção do hormônio sexual masculino? Então, esse hormônio é produzido lá no testículo, né? Então, os meninos precisam ter cuidado com esse órgão, porque ele regula muita coisa importante no corpo dos meninos. Depois, na letra da número 3, diz o seguinte: com o aumento da idade, os hormônios sexuais femininos também tendem a diminuir a sua produção. Nós já vimos que são progesterona e o estrógeno. Normalmente, a partir dos 50 anos, os ciclos menstruais começam a apresentar irregularidades, até desaparecerem por completo. Essa fase é chamada de... Então, depois do período menstrual, geralmente as meninas menstruam, né? Umas aos 10, aos 11, aos 12, outras até mais, né? Depende do histórico genético. E aí tem a última menstruação, que é a menopausa. Então, a opção correta seria a letra B. Provavelmente vocês já ouviram falar, né, nesse nome. Depois, na questão número 4, eu pedi para que vocês citassem, né, alguns eventos importantes que acontecem nesse período da puberdade do menino. Então, tem o aceleramento do crescimento, o aumento das secreções e dos hormônios sexuais, então, aumento do hormônio masculino, que é a testosterona. Isso faz aumentar o volume do testículo. A pele do escroto torna-se avermelhada, né, e a textura modifica. Há um crescimento do pênis, tanto no comprimento quanto no diâmetro. Há o surgimento dos pelos púbicos, o crescimento dos pelos faciais, o aumento da massa muscular e a alteração da voz, né? O timbre de voz ele é alterado. Então, geralmente, isso na idade de vocês, né, nessa fase que vocês estão passando agora, é exatamente esse período. Daqui a pouco a voz de vocês vai mudar, né, para a voz de adulto. Na questão número 5, independente do sexo, podemos dizer que são várias as mudanças ocorridas. Cite duas dessas mudanças, né? Eu pedi para citar duas e coloquei 4 aqui, né? Mas acho que lá no texto eram 5. Então, uma delas, né, que acontece tanto no corpo dos meninos quanto no das meninas, a gente chama de estirão puberal, que é um rápido crescimento da estatura. Geralmente, a menina, depois que ela menstrua, o crescimento é praticamente insignificante. Já nos meninos, não, esse crescimento acontece até bem mais tarde, 18, 19 anos, ainda pode estar se desenvolvendo ainda. O desenvolvimento do sistema reprodutor, tanto masculino, né, quanto feminino, o desenvolvimento do sistema esquelético e muscular, né, o crescimento dos ossos e também o desenvolvimento dos músculos, e o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, né? Ali nós já citamos a questão do crescimento dos pelos, que acontece tanto nos meninos quanto nas meninas. Nas meninas tem o crescimento das mamas, né? Então, são características importantes e que vocês, né, certamente estão presenciando e estão vendo na vida de vocês, mas agora estão entendendo um pouquinho mais de forma científica do que está acontecendo no corpo de vocês. Na nossa aula de hoje é sobre métodos contraceptivos. É uma parte da aula, né? Nós vamos continuar ainda falando de métodos contraceptivos na nossa próxima aula.
Qualquer dúvida, eu tô aqui hoje, né, para poder esclarecer vocês. Tenhamos um bom dia.